beleza? Tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o ChatGPT. Essa ferramenta tão legal para a gente tentar construir mundos fantásticos diferenciados. Claro que ele tem algumas vantagens, algumas desvantagens, ele pode levar para um lado que talvez você não goste. Então o importante é você saber que existe algumas formas diferentes de você lidar. Beleza? Então, se você quer saber mais como construir mundos utilizando o ChatGPT como uma forma de inspiração, então simbora! Então, pessoal, a gente está aqui no ChatGPT. A ideia é a gente ver que existem algumas formas diferentes de você lidar. Claro que o ChatGPT, como o próprio nome fala, ele é um chat. Então, saiba que é uma ideia de ser uma inteligência conversacional, ele serve para conversar com você. Então, às vezes, você utilizar de alguns termos A, de uns termos B, pode ser que não seja exatamente aquilo que você gostaria de fazer. Beleza? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho nesse vídeo introducional de como a gente pode ir levando e depois a gente faz coisas mais específicas, como construir cultura, sociedade, criatura, personagens e outros pontos mais diretos. Então, hoje a gente vai apenas conversar um pouquinho sobre como que seria a ideia de fazer isso com o ChatGPT. Então, bora lá. Para a gente começar, a gente pode começar dessa forma. Vou até deixar aqui o teclado mais próximo e a gente assim consegue ir conversando. Então, se a gente coloca, por exemplo, assim, ideias, fantasia medieval. E só. Vamos ver o que vai sair daí. Então, beleza, então aqui 10 ideias de fantasia e olha o que saiu, simplesmente colocando a palavra ideia fantasia medieval. Cavaleiros e Dragões, uma ideia clássica de fantasia medieval com cavaleiros montados. Magia e feitiçaria, imagine um mundo onde os feiticeiros... Aqui ele está propondo ideias gerais. Então é bem interessante, se você usa de uma maneira vaga como essa, ideias fantasia medieval, ponto, e só isso, você vai estar gerando realmente ideias. Claro que se você quer, por exemplo, uma proposta específica ou um desenvolvimento específico, você precisa dar um pouco mais de informação. Coisa interessante sobre o ChatGPT é que você pode treiná-lo a partir das coisas que você quer. Toda vez que você inicia um chat novo, ele vai buscar as informações que existem aí nas internets. Mas se você mantém a ideia no mesma conversa, ele já vai entendendo mais ou menos como você funciona. Então, fazer uma busca num novo chat ou fazer uma busca a partir de uma conversa que você já teve anteriormente faz uma leve diferença. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Cavaleiros de Dragões, uma ideia clássica da fantasia medieval, como cavaleiros montando em seus fiéis cavalos enquanto lutam com dragões e outras criaturas místicas, ou mítica. Magia e feitiçaria. Imagine um mundo onde a magia é real e os feiticeiros são temidos e respeitados. A ideia de um poder místico que pode ser usado para o bem ou para o mal é sempre um grande sucesso na fantasia. Castelos e fortalezas. Parece até Dungeons and Dragons. Imagina o icônico castelo ou fortaleza dominando a passagem ao pilar de uma fantasia medieval. Adicione um toque de mistério e intriga e você tem um cenário de uma boa história. Então, aqui o que ele dá é um conceito geral e mais ou menos explicando mais ou menos como funciona esse conceito. Então, o que nós temos aqui como uma proposta do ChatGPT nesse tipo de resposta? Ele está entregando para você o Genius Loci. Ele dá a palavra, onde vai ser a margem, o ponto, o caminho, a direção, e explica mais ou menos como está funcionando nisso. Então, ser do nada, do zero, assim, nunca fiz nada do world building, nunca escrevi nada, nunca montei nada, e você pega isso e joga, você pode ficar assim, até seguindo bonitinho, mas você tendo um leve conhecimento, você já sabe mais ou menos qual é o padrão e o tipo de resposta que ele vai dar. Então, beleza. Se eu fizer, por exemplo, assim, brainstorming de tópicos para histórias de
fantasia medieval. Então, novamente, aqui a gente tem 10 ideias novamente, e olha que interessante que nós temos aqui. Uma jovem órfã descobre que é a última herdeira de uma antiga linhagem de bruxas e precisa lutar contra um poderoso mago para salvar o reino. Um grupo de aventureiros se aventura... Nossa senhora! Um grupo de aventureiros se aventura em uma terra desconhecida, enfrentando perigos e enfrentando... Nossa senhora! Vamos ensinar o ChatGPT a escrever melhor, pelo amor de Deus. Que encontra o tesouro lendário. Um cavaleiro em busca de vingança contra um feiticeiro que matou sua família e destruiu sua terra natal. Um jovem aprendiz de mago tenta provar a si mesmo e ganhar o respeito de seus mestres, mas acaba descobrindo segredos sombrios que colocam em risco todo o reino. Um grupo de ladrões decide roubar o tesouro e vai embora. O que a gente tem aqui nesse tipo de resposta? No primeiro caso, quando a gente pediu a ideia, ele deu a palavra-chave e a ideia principal do acontecimento. Aqui ele já está dando uma premissa de história. Então ele já está trazendo para vocês, vamos dizer assim, talvez um primeiro ato, apresentação da problemática. Tudo aqui é problemática. Um jovem descobriu que é uma herdeira e por isso precisa fazer tal coisa. Problemática. Um grupo de aventureiros se aventura em uma terra desconhecida enfrentando perigos e enfrentando monstros que podem encontrar um tesouro lendário. Problemática. Um cavaleiro em busca de vingança contra o feiticeiro que mudou a família e desistiu da sua... Problemática. Um jovem aprendiz de mago tenta provar a si mesmo e ganha o respeito de seus mestres para acabar descobrindo segredos sombrios que colocam o rei... Problemática. Então, esse tipo de ideia, essa proposta, nós temos o quê? Uma problemática. Então, no caso 1, o que nós temos aqui? Premissas, utilizando palavras-chave, já focando no Genius Loci, e aqui nós temos a problemática. Eu poderia muito bem, então, pegar uma premissa e uma problemática. Eu quero fazer uma história de fantasia épica, uma história de fantasia medieval, inclui todos os efeitos e muito mais, uma batalha sobre a sobrevivência da humanidade contra uma ameaça mística. E o que seria essa ameaça mística? Pode ser algo referente assim. A pessoa uma jovem descobre que ela é a última herdeira e precisa lutar contra um mago poderoso, que encaixa nessa fantasia épica. Então aqui nós já podemos juntar 2 elementos num só. O primeiro elemento que traz a premissa do universo, da problemática, e aqui a gente tem a problemática bem forçada. Agora, o que é interessante quando a gente conversa com o ChatGPT nesse quesito? Você pode agora conversar com ele de uma forma assim mais específica. Pô, gostei muito dessa ideia de bruxas e bruxarias. Ou melhor, eu quero fazer um conto, mas é um edital específico que pede um conto medieval referenciado, por exemplo, às grandes navegações. Então você pode, para não ficar muito grande, 5 ideias para uma fantasia fantástica ambientada nas grandes navegações. Tá vendo? Agora, quando você já entendeu o que você queria e agora você precisa mais especificar, você pode trazer isso, fantasia fantástica. Você também... Fantasia fantástica ambientada nas grandes navegações. Então, um grupo de aventureiros parte de uma busca de uma lendária ilha que acredita ser o lar das criaturas mágicas e tesouros inacalculáveis. E agora, pega aqui um detalhe comigo. Eu pedi o quê? Grandes navegações. Vocês lembram qual é a época das grandes navegações? Que é a época do desbravamento do mundo, a partir do movimento europeu? Beleza. Aqui tá falando mais sobre o quesito quê? Grandes navegações não histórico, mas sim literal. Tá vendo agora como é um tanto complicado se você simplesmente não especifica ou não traz um ponto mais específico,
ou você não tem um mínimo de conhecimento, assim, nossa, grandes navegações, gostei da ideia, pá, grandes navegações. Então, não, vamos tentar treinar ela, conversar com ela de uma outra maneira. Vamos dizer, na verdade, as grandes navegações e eu me refiro é sobre o período histórico do avanço da Europa no mar. Me dê 3 ideias de fantasia, de 3 ideias para história de fantasia, referenciando esse período histórico. Tá vendo a grande diferença? Um jovem navegante parte uma missão para descobrir novas rotas comerciais para o seu reino, mas acaba encontrando um continente mágico escondido nas brumas do mar, onde criatura mítica e feiticeiros poderosos governam sobre terras desconhecidas. Ele deve aprender a usar a sua inteligência e habilidades como navegador para sobreviver a uma ameaça e encontrar o caminho de volta para casa. Tá vendo agora que, apesar de se manter uma coisa fantástica levemente vaga, como as ideias que foram trazidas aqui, agora ele já está pondo algumas pequenas referências históricas que está pedindo. O ChatGPT ele é muito legal para você criar um brainstorm, tirar ideias, como por exemplo, eu preciso de um título para o meu livro. Então, por exemplo, vou colocar aqui, eu escrevi um conto falando sobre uma autópsia e aos poucos o corpo vai sendo possuído por um demônio. Ideias para 5 ideias para o título. Tá vendo? Olha, deu 5 ideias. Possessão cadavérica, autópsia demoníaca, o hospedeiro morto, o corpo possuído, o demônio na mesa da autópsia. Então, quando você conversa com o ChatGPT com o objetivo de tirar informações dele, ganhar informações com ele, é para você meio te ajudar. Estou desenvolvendo, empaquei, me dá algumas ideias para desempacar. Você criar totalmente do zero vai dar algumas coisas, alguns fatores não humanos. Por quê? O que ele faz é, para vocês terem uma ideia, né, caso vocês não tenham visto, vou deixar aqui de novo até o cardzinho em algum dos dois lados, que eu nunca lembro, sobre o vídeo do Atlas explicando como que funciona a inteligência do ChatGPT. Caso vocês não tenham já visto esse vídeo, estou colocando no card novamente. Então, para vocês, né, para ter uma ideia, ele pega esse montoeira de palavras e pensa, a partir desse conteúdo de informações, vou pegar essas palavras, vou criar um certo grau de numeração de importância na sequência criando isso. Então, o que ele pegou? Escrevi um conto falando sobre autópsia, que aos poucos o corpo vai possuindo por um demônio. Ele pegou autópsia, corpo e demônio, possessão cadavérica, autópsia demoníaca, hospedeiro morto, corpo possuído, demônio na mesa de autópsia. Tá vendo que ele pegou essas 3 palavras do texto que eu escrevi e criou graus de, vamos dizer assim, pontuação de importância entre uma palavra e outra, construindo. Então, possessão cadavérica, referenciando ao quê? Ao demônio e ao corpo
na autópsia, a autópsia demoníaca, o próprio autópsia com o próprio demoníaco, hospedeiro morto, o morto na questão do corpo. E, então, assim, ele vai pegando as palavras que ele considera mais importante dentro da minha construção e vai dando isso. Então, por exemplo, quero 5 palavras-chave para uma história com uma protagonista bruxa. Então, vamos lá. O que foi que ele buscou? Ele deu a palavra-chave e mais uma ideia em cima disso. Que eu coloquei 5 palavras-chave para uma protagonista bruxa. Então o que ele buscou na internet e nas suas informações? Magia, bruxa, convém, o grupo de bruxos, poder, relacionado à magia, natureza, muitas vezes a bruxaria é relacionado ao Wicca, ao paganismo, ou algumas coisas relacionadas à natureza, e a dualidade, que tem essa dúvida de que as bruxas do bem, as bruxas do mal, a magia negra, a magia branca e assim por diante. Então vamos lá. Magia, como uma bruxa, protagonista pode ser capaz de controlar e manipular a magia de várias maneiras para alcançar seus objetivos. Convém. A protagonista pode fazer de um convém de bruxas que pode levar a conflitos de lealdade, midão de grupos, etc. Tá vendo que olha como que ele faz, olha como que ele funciona. E isso eu apenas estou trazendo sempre perguntas novas. Eu posso simplesmente pegar algo que ele já respondeu e ir fazendo por cima. Então, por exemplo, eu posso pegar assim, esse trecho, Cavaleiro de Dragões, tal. Eu quero esse trecho com essa narrativa, com essa ideia, com essa premissa, com essa palavra-chave, e vai. Ou, por exemplo, eu gosto muito de um autor e eu queria uma citação dele, mas às vezes são muitos livros, ou eu queria alguma coisa escrita com uma citação da pessoa. Então, por exemplo, eu queria 3 ideias de títulos sobre cavaleiros medievais no estilo de... Vamos pegar, por exemplo, sei lá. Quero pegar um diferente, assim, no estilo de... Pegar Edgar Allan Poe, vai. Edgar Allan Poe. 3 títulos sobre cavaleiros medievais no estilo de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, ele é um autor clássico, mais ou menos lá do século XVIII, que ele é considerado o pai do terror clássico. Então, o que eu estou trazendo de informação para o chat GPT? Eu quero uma história medieval, mas para o estilo um pouco mais pro Dark Fantasy. Cavaleiro da Armadura Negra, uma história sombria onde os cavaleiros misteriosos que aterrorizam uma cidade medieval, o retrato do cavaleiro em desespero, um conto sinistro sobre o cavaleiro que vende sua alma em busca do poder e riqueza apenas para se arrepender amargamente de suas escolhas. O Castelo do Cavaleiro Perdido, uma história macabra sobre o cavaleiro que se perde em um castelo assombrado e deve enfrentar os seus medos mais profundos para sobreviver. Tá vendo o caminho que a gente vai levando, as ideias e como a gente vai indo? Então, quando você quer construir um personagem, uma história, uma ideia, o enredo, tudo isso só dá para ser funcional dentro do ChatGPT se você segue. Claro que você pode, por exemplo, já meter a louca e colocar aqui. Escreva um conto com 200 palavras sobre um cavaleiro de armadura negra em desespero. Vai sair.
Vai escrever. Vai ter começo, vai ter fim, pode ser até uma história boa. Mas e aí? Ó, tá saindo uma historinha de 200 palavras, com começo, meio e fim, trazendo a premissa que eu trouxe, que é aqui. Escreva um conto com 200 palavras sobre um cavaleiro de armadura negra em desespero. Agora, o que ele vai fazer, por onde ele vai ir, qual caminho ele vai levar, eu não faço ideia. O cavaleiro de armadura negra cavalgando pela estrada escura e deserta, seu coração cheio de desespero. Ele havia cometido um erro terrível, um erro que não podia ser desfeito, e agora ele estava condenado a vagar pela terra para sempre em alma atormentada pelo peso das suas escolhas. Ele chegou a uma cidade pequena e sombria, onde a neblina parecia se acumular ao redor dele como uma presença viva. As pessoas olhavam com medo, sussurrando sobre a lenda de um cavaleiro amaldiçoado que vagava pela terra. Ele sabia que não encontraria paz, nunca seria perdoado por seus pecados. Mas então viu uma mulher cujo rosto era tão puro e inocente que ele sentiu uma chama de esperança em seu coração. Ele aproximou dela e implorou pela sua ajuda, implorou por sua misericórdia. Ela ouviu e por um momento ele sentiu que poderia finalmente encontrar redenção, mas então ele viu repulsa em seus olhos, viu a dor que lhe havia causado e ele soube que nunca poderia ser perdoado. O cavaleiro da armadura negra cavalgou para longe, sua alma atormentada pela culpa e pelo desespero. Ele sabia que nunca encontraria paz, nunca encontraria redenção que tanto desejava. Ele estava condenado a vagar pela terra para sempre, um cavaleiro amaldiçoado pela eternidade. Teve começo, teve meio, tem fim, tá bem escrito. Talvez para 200 palavras, até que sim, mas ele escreveu uma cena. Obviamente a gente poderia ficar aqui um vídeo inteiro analisando um texto criado pelo ChatGPT, mas eu acho que isso não seria a ideia. A ideia é mostrar para você mais ou menos como funciona. Então você pode simplesmente fazer o que eu fiz. Mete bronca. Escreve um conto de 20 palavras utilizando. Mas ó, não deu nome, não teve cena, não teve descrição, não teve... Ele simplesmente foi colocando. 200 palavras é pouquinho, então ele até que escreveu um textinho relativamente bom. Mas e aí? Você pode pegar um chat GPT de um estilo mais pago ou maior e pedir para construir uma história de 1000 palavras? Pode. Pode fazer isso. Um conto de 7.500? Pode. Um livro? Não sei. Talvez seja um tanto complicado. Mas fazer um grande livro de antologias com várias historinhas de 200 palavras? Pode ser. Então depende muito da sua ideia e a transformação que você vai fazendo. Então o objetivo mais desse vídeo é mostrar para você que o ChatGPT ele é uma ferramenta bem legal, bem funcional. E os próximos vídeos a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre, mais aprofundado, como usar um ponto, um outro, como ir trabalhando em cima de uma criação mais focada. Mas lembre-se, indiferente de qual seja o caminho que você quer seguir, a história que você quer fazer, ou simplesmente dar uma de João sem braço e escrever uma história pedindo para que ele faça isso para você, beleza. Mas quanto mais conhecimento, estudo, foco e saber utilizar a ferramenta da melhor maneira possível, é interessante. Porque as palavras que você vai usar, a forma como você vai escrever, isso vai mudar totalmente aquilo que o ChatGPT vai dar para você. Se a gente pegar, por exemplo, o Midjourney, que ele pega ideias de prompt e faz imagens. Dependendo da maneira como você falar, do banco de dados que ele tem, do artista que você referenciar, do molde que você quiser fazer, se é quadrado, se ele é 3x2, se ele é 2x3, se é 16x9, tudo isso vai mudar a conformação da imagem. Por quê? Porque ele vai pegar as informações, vai criar dentro do banco de dados as referências que ele precisa fazer e vai pegar. Da mesma forma aqui. Então se eu falo, escreva um conto de 20 palavras sobre um cavaleiro de armadura negra em desespero, beleza. Mas se você muda, por exemplo, ao invés de colocar cavaleiro da armadura negra, você coloca cavaleiro da armadura preta, já tem um outro peso, o negro com preto, diferencia. Ou você pode colocar de armadura, ou escreva uma história com 200 palavras, ou escreva um diálogo com 200 palavras, uma crônica com 200 palavras. Então você muda a partir das coisas que você quer. Então tudo depende muito da palavra que você usa, da maneira que você quer, das ideias que você precisa, das coisas que você vai fazer. Tudo isso depende na hora de construir as suas ideias, construir as suas narrativas, os seus cenários. Então,
use o ChatGPT da melhor maneira possível, mas saiba que dá para fazer dessa forma. Nos próximos vídeos que eu for trazendo para vocês sobre o ChatGPT, a gente vai conversando sobre outros pontos específicos, criação de outros pontos mais relacionados a A, B, C ou D. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo inaugural sobre o ChatGPT, trazendo uma leve introdução, que apesar de ter ficado relativamente grande, mais do que 20 minutos, a ideia é a gente ir conversando um pouco mais. Estou tentando ser um pouco mais direto, mais pontual nos vídeos, para que fique uma coisa um pouco mais rápida e fácil de você ver de novo, caso seja necessário. Então espero que vocês estejam gostando tanto dos vídeos longos que a gente desenvolve, trabalha mais a fundo, quanto vídeos mais rápidos, mais diretos, que são mais pontuais para resolver alguns tipos de problema. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!